Bom, doutor Adriano Soares, é um prazer receber o senhor nesse podcast e é uma honra também estar aqui nesse assento. O senhor está no Rio de Janeiro em virtude da participação no Congresso, iniciará amanhã, o ativismo judicial em debate. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa temática, né, se o senhor enxerga isso como um problema, o ativismo, e o que o senhor tem para colaborar conosco nesse Congresso. Olha, primeiro é um prazer estar aqui também. Esse é um tema importante, o ativismo judicial. Ele em si não seria um problema, é uma realidade do constitucionalismo moderno e de uma série de demandas contramajoritárias que foram sendo solucionadas, digamos assim, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Mas no Brasil, o ativismo judicial ele não se transformou, digamos assim, numa resposta de ações afirmativas apenas, mas propriamente num adensamento do papel político, sobretudo, evidentemente, da nossa Corte Constitucional, e o ativismo ele se transforma em uma politização crescente do judiciário, em assumir pautas e agendas políticas, mais da vez, inclusive, próprias. Uhum. Quem passa a determinar o debate público e a agenda política no país, numa atuação não provocada, inclusive, é o próprio Supremo Tribunal Federal. Uhum. Então, o nosso ativismo judicial ele é um ativismo crônico. E por isso que o evento é tão importante, porque ele discute o papel das cortes constitucionais também, mas em face da liberdade de expressão, em face dos direitos fundamentais do CUR, e, portanto, é um tema desafiador, é um tema de momento, e mais do que nunca, nesse instante da quadra nacional, é um momento também de se discutir as liberdades públicas em face do Estado, mas veja, do Estado não executivo, como vivíamos na experiência anterior, mas de um Estado em que o protagonismo do judiciário tem sido, na verdade, uma redução do papel político, do papel de gestão do executivo e político do legislativo. Então, essa hipertrofia termina sendo essencial no debate que nós vamos ter aqui nesse encontro. Maravilha, professor. Eu sei que o senhor é um afamado eleitoralista e também é um conhecedor do direito comparado. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Na última eleição, mais do que qualquer outra na história do Brasil, a meu sentir, as pessoas sentiram o Tribunal Superior ao Tribunal Eleitoral, né? Não, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, como um player dentro da eleição, quer dizer, como um fator decisivo para que um dos lados vencesse. Isso foi louvado por algumas pessoas, né, que achavam que esse lado era mais democrático, etc., e foi criticado pelos que achavam que essa era uma intervenção indevida e etc. O senhor conhece algum exemplo fora do país em que, eu sei que poucos países têm cortes eleitorais, né, nos moldes da nossa, o senhor conhece algum exemplo de algum país em que isso tenha acontecido de forma tão pronunciada? A Venezuela, com CNE, mas não pelo judiciário. Veja, nós tivemos agora, por exemplo, a eleição na Venezuela, que você tem o CNE, que é um Conselho Nacional, ocupado, na sua maioria, vinculado ao governo, em que toda a gestão é feita por ela e o contencioso pela Justiça, Suprema Corte. E a Suprema Corte também, toda ela dominada. Então, você tem uma interferência do judiciário na decisão sem apresentar provas, como aconteceu, noticia-se por essa semana, né? A Suprema Corte da Venezuela decide pela vitória do Maduro sem que as provas e as atas sejam apresentadas para o crivo da sociedade. Então, a ausência de transparência. Mas veja, no Brasil a gente teve a experiência em 2022 absolutamente atípica. O Tribunal Superior Eleitoral ele tem três atividades muito
demarcadas. O Tribunal Superior Eleitoral, ele é ao mesmo tempo o administrador das eleições. Ele exerce então ele exerce essa natureza, essa função administrativa, ela exerce também a função jurisdicional, quer de jurisdição voluntária, quer de jurisdição contenciosa. Dentro da função administrativa, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem a função também do exercício do poder de polícia. Esse exercício do poder de polícia, no entanto, veja, ele é limitado aos juízes da propaganda. Quando se diz assim, a Justiça Eleitoral tem poder de política, ponto. Não, não é ponto. Tem poder de polícia exercido pelos juízes da propaganda, na propaganda. Não é papel do presidente das cortes, por exemplo, terem esse poder de, como se tem falado aqui. Então, o que foi que aconteceu nessa eleição? Questões bem atípicas. Você teve uma resolução publicada em outubro, aliás, publicada em julho, enfim, às vésperas quase da eleição, alterando o processo eleitoral. Nessa resolução, o Tribunal Superior Eleitoral se empodera, sem base em lei, se empodera do poder de ser o editor das redes sociais. Então, interferindo, portanto, claramente no processo eleitoral. Se autoconcede o poder de suspender não só publicações, como no Marco Civil da internet, aqueles links, mas suspender, inclusive, perfis, sem devido processo legal, com aplicação de multas, enfim. E com ordens para que a plataforma suspenda perfil, não só, como eu disse, aquele link, aquela notícia, em 2 horas, 3 horas, e com multas. Obviamente, isso interfere muito, mas vai mais além. O presidente da corte, num feito inédito, como é que funciona? O Tribunal Superior Eleitoral tem 7 ministros, 2 que vêm da advocacia, 2 do STJ, 3 do Supremo Tribunal Federal. Os juízes auxiliares, que não fazem parte da composição titular, eles passam a atuar como juízes da propaganda, numa eleição presidencial. Então, eles é que decidem individualmente, quando provocado através de representações contra a propaganda de pedir direito de resposta, suspendendo aquela propaganda, enfim, dando direito de resposta, liminarmente, se for o caso, enfim. E quando do julgamento do mérito, levam para o pleno, eles participando como relator daquele processo específico. O presidente do TSE, então, edita uma portaria que não é falado sobre isso, e esse é um dos pontos interessantes, em que ele cria o grupo da propaganda e se insere. É a primeira vez que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral passa a fazer parte da propaganda, passa a decidir sobre propaganda. E ele, nessa atuação, atrai os principais processos, as principais questões do processo eleitoral. E passa a decidir monocraticamente. É uma eleição em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral teve um papel ativo nas questões de propaganda. E isso, evidentemente, terminou gerando alguns excessos, para não dizer, em certa medida, abusos, que desequilibra o pleito. Porque você tem uma atuação nítida em face ou em malefício de uma determinada candidatura. Veja, você numa eleição, você não precisa atuar em benefício de uma. Basta você atuar em malefício, porque isso já desequilibra o pleito. E isso ficou muito claro que o Tribunal Superior Eleitoral tinha um certo viés, na medida em que, após a eleição, inclusive, como foi decantado esse trabalho de defensor da democracia. Mas, na verdade, era por conta de uma posição do tribunal contra uma determinada candidatura. Foi possível perceber, professor, queria até que o senhor comentasse, havia um grande controle de algumas informações sobre determinadas candidaturas, algumas informações que eram fatos públicos notórios, né, e que foram proibidos de via circulação, né?
Então, por exemplo, escândalos de corrupção passados, né? Posições de alguns candidatos a favor do aborto, que eram posições públicas e estavam documentadas, inclusive, em vídeos, né? E houve um bloqueio para que essas informações chegassem no eleitorado, né? E isso também parece algo bastante inusitado, novo até, né? Na verdade, houve uma interdição do debate público. E essa interdição do debate público foi feita a partir de uma transmudação para o Brasil de uma questão muito específica da eleição americana, do Trump, da questão das fake news. Uhum. Atribuía-se a vitória do Trump em 2016 às fake news. Uhum. Né? Ou as mentiras que o Trump... como também atribuiu-se a vitória do Brexit a redes sociais e supostas fake news. Uhum. Na verdade, você tinha o quê? Uma hegemonia de um determinado viés político que não aceitava ou uma candidatura do Trump ou o Brexit em relação à Europa, e essas questões ficaram muito demarcadas como atuação das redes sociais com veiculação de fake news, ou de mentiras ou de notícias falsas. Muito bem. Só um parênteses, isso é uma verdadeira mentira. A mentira está nessa afirmação. Se você for olhar, inclusive, a questão da fraude russa ou do dossiê russo, que foi utilizado dizendo que o Trump tinha relações com o russo, nasceu do comitê da Hitler. Então, e isso só foi discutido depois e ninguém foi punido, aliás. Salvo na questão de financiamento eleitoral. Então, na questão do Brasil, o que foi que se fez? Trazendo essa discussão de fake news ou de desinformação, se buscou tutelar as redes sociais, porque se percebeu que na eleição de 2018, o que foi determinante não foi a propaganda eleitoral gratuita, não foi a televisão, nem a antiga mídia, mas a disseminação de notícias pelas redes sociais, enfim. Então, como é que você controla isso? Na eleição de 2022, o que o Tribunal Superior Eleitoral fez foi começar a ser o editor da vida e reescrever a história, não apenas proibindo a circulação de notícias falsas, mas de interpretação de notícias verdadeiras. Sim. Esse é que é o mais grave. A desordem informacional. Aí é que vem a desordem informacional foi a grande mudança, digamos assim, a grande viragem para o controle do discurso. Então, eu chamo, olha, houve corrupção no governo do Lula. Não, você tem que ver o contexto porque o Lula foi absolvido. Não, mas era o governo dele. Petistas foram condenados. Dinheiro foi devolvido. Dinheiro foi devolvido e tal. Não, mas aí isso pode tirar do eleitor a capacidade de verificar até onde vai a verdade. Então, você não pode dizer, não, o Lula é amigo de ditadores, do Maduro, do Ortega. Não, mas isso não... Então, temas que não, o Lula é a favor do aborto. Não, isso não... Ele compõe o Foro de São Paulo, algo que também... Não, mas aí é uma desordem, você pode tirar aquela situação do contexto, você precisa explicar, enfim. Então, todos aqueles temas que interferiam, digamos assim, em extrato do eleitorado, que desfavoreciam um determinado candidato, no caso Luiz Inácio Lula da Silva, o Tribunal Superior Eleitoral simplesmente interditou o debate. Interditou notícias ou discussões sobre isso. E é da essência da democracia, primeiro, que haja discussão. E mais, na propaganda eleitoral ou no debate público eleitoral, você responde a uma notícia como esta, por exemplo, com uma contranotícia, com um debate mostrando um outro viés, no debate público, no mercado de ideias. Quando o Tribunal Superior Eleitoral ele passa a arbitrar isso e a dizer o que é verdade e o que não é, o que, sendo verdade, não pode ser dito porque poderá induzir o eleitor a ter uma interpretação tratando o eleitor como um infante, né? Ou como um nécio. Né? Então, a Justiça Eleitoral, ela, na verdade, se despede da sua função de arbitrar,
medianamente a disputa, num distanciando a terceitar dos italianos, né, como um terceiro desinteressado, e ele passa a, na verdade, ser um editor da vida em favor ou desfavor de uma candidatura. Né? Se não sistematicamente a favor, termina por uma atuação sua quebrando a equanimidade da disputa. E isso, a olhos vistos, ocorreu em função desses procedimentos adotados. Nós tivemos inovação do papel do TSE na questão das redes sociais em pleno período eleitoral. Nós tivemos a mudança do papel do presidente do tribunal em pleno período eleitoral. Nós tivemos uma mudança da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para aquela eleição com esse conceito de desordem informacional que terminou embotando ou inviabilizando o debate público de questões relevantes e verdadeiras e autênticas. E, como se não bastasse isso, ainda tivemos o Tribunal Superior Eleitoral atuando como um censor do debate público, não apenas dos candidatos, mas nas redes sociais, suspendendo perfis os mais variados, desmonetizando. Enfim, não era só, portanto, um controle de candidaturas, era um controle também de cidadãos que discutiam em rede social. E aí se criou aquele conceito de milícia digital, que, na verdade, também a milícia digital nada mais era do que um controle, uma tentativa de cerceamento, digamos assim, de influenciadores de direita ou apoiadores de uma determinada candidatura. Então, nós tivemos, na verdade, um debate público absolutamente condicionado por uma atuação inédita da Justiça Eleitoral. E aí quebrando um papel que lhe era tão caro na história republicana, que é o da mínima participação ou interferência da Justiça Eleitoral no processo. E a impressão é que isso acabou ditando o tom também do tratamento na mídia, né? Porque, no fundo, um debate entre candidatos a presidente, por exemplo, é um debate de biografias. Quem sou eu, quem é você? Né? Quem está mais preparado? E houve um debate, se eu não me engano foi na Rede Globo, em que um dos candidatos disse que o Luiz Inácio era envolvido com corrupção e o mediador, não foi o próprio candidato que se defendeu, o mediador, não, peraí, ele não deve nada, etc. Quer dizer, como o senhor disse, né? Uma tentativa de reescrever os fatos. Quer dizer, aquelas mesmas pessoas que noticiaram isso, né? Os próprios juízes que validaram as decisões do passado, né? Hoje estão aí para dizer que você não pode mais falar delas. É que havia ali... veja, aí nós entramos num ponto que é o papel da mídia tradicional, né? E o papel da mentira na política. Então, primeiro assim, o papel da mídia. O papel da mídia na política já não é de hoje que há uma perda crescente de credibilidade da mídia no processo eleitoral. Há pesquisas, inclusive, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, sobre isso. As redes sociais, o que foi que elas proporcionaram é que mudou o cidadão antes ele era consumidor da notícia. Com as mídias sociais, ele passou a ser não apenas o sujeito passivo, aquele que consome a notícia, mas ele passou a ser o comentador da notícia e o produtor da notícia. Então, ele passa também a veicular a notícia, né? Ele passa, portanto, a interferir no debate público, mesmo familiar, no WhatsApp, mesmo publicamente no X, no antigo Twitter, nas redes sociais, enfim. Então, isso faz com que o papel da mídia ele entre num campo de uma influência mais rarefeita na formação da opinião pública. Essa perda do monopólio da mídia, obviamente, fez com que isso foi muito sentido na eleição de 2018,
quando o candidato, digamos assim, que teria maiores chances, imaginava, ser aquele que ia ter maior tempo de televisão. Foi hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin, saiu com 2%, salvo engano, 5%. Embora com, né, um latifúndio improdutivo, porque aquele latifúndio de tempo não gerou voto. Enquanto que um candidato que tinha tempo ínfimo foi eleito presidente da República, e as redes sociais foram determinantes para isso. Então, em 2018, houve uma percepção de que o jogo mudou. Não é? Esse jogo modificou-se porque o presidente eleito ele passa a não dar entrevistas muito, ele passa a fazer lives. E toda quinta-feira, lives ao vivo, em que o próprio presidente tem um trato direto com o povo. Ele tirou quem? O intermediário. Isso Trump havia feito nos Estados Unidos também. Então, a mídia ela passa a ser não aquela que veicula a fala e, portanto, fazendo os cortes e a escolha do que é dito. Mas ela passa a ser a comentadora apenas de um material que todos têm acesso na integralidade. Isso modifica muito, né, o papel da mídia nisso. E o que acontece... E aí entra um outro ponto que não se tinha uma visão muito clara. Sempre se comentava de passagem, mas não... Que era o papel das verbas publicitárias do governo. A partir do que se dizia, inclusive foi objeto até de uma fala do então candidato Jair Bolsonaro, que ele diz dentro da Globo que a Globo recebeu tantos XB de verba publicitária, a Globo lança um editorial negando aquilo e tal, que não precisa das verbas publicitárias do governo. E o que se viu naqueles 4 anos subsequentes foi a mirrada verba publicitária que foi para a televisão, gerou uma animosidade tal e um confronto. Então, as mídias atuaram como partidos de oposição durante aqueles 4 anos de governo e, na própria eleição, tiveram atuação também nesse sentido. Nos debates, nas entrevistas com o candidato, basta lembrar, o Jornal Nacional, na entrevista com o Lula, começa quase que um editorial do Bonner pedindo desculpas. Ou por outra, o senhor não pode ser... Começa dizendo da sua inocência, então o senhor não deve nada. O senhor não deve nada. Ali começa na maior audiência que se teria. Pronto, e aí, para contestar essa fala, vem o Tribunal Superior Eleitoral com a desordem informacional e impede que... Então, essa atuação naquela eleição da imprensa, com uma visão... Sim, e aí, só para terminar fazer esse fecho, é o seguinte. O jornalista, ele antes era visto de um modo neutro pelo consumidor. Por exemplo, nós não sabíamos, ou quando eu digo a grande maioria da população que assistia o Jornal Nacional, não sabia que o seu principal editor de política, o repórter de política, era o Franklin Martins, tinha sido guerrilheiro e participado do sequestro do embaixador americano. Houve uma limpeza de biografia. Você não sabia que, enfim, determinados personagens, Miriam Leitão participou... Então, você tinha essas pessoas vistas como fossem ideologicamente neutras e as notícias, portanto, que elas veiculavam também neutras do ponto de vista de viés político. E havia uma certa postura também, né? Que foi abandonada também, né? Então, mas o que é que acontece? Com as redes sociais, qual foi o fenômeno? É que essa desossificação do jornalista, que parecia não ser de carne e osso, porque você só tinha a notícia passada como uma característica de neutralidade. Com as redes sociais, essa desossificação desaparece e você passa a ver aquela pessoa como ela é
no dia a dia, no viés político, porque ela também passa a usar as redes sociais. E as suas opiniões pessoais começam a aflorar. E a sua participação no processo político começa. Então, você começa a ver, por exemplo, que as antipatias, as simpatias, o que se diz, o que... E isso faz com que ele passe a ser parte, agora, também do debate político, do campo de... E aí muda. Desacraliza a figura do jornalista neutro. E isso tem, naturalmente, uma repercussão no processo eleitoral. Claro. Né? Então, como é que por que as redes sociais? O que é que se tenta hoje tanto falar em censura, em a liberdade de expressão, deixar de ser um valor fundante de um Estado democrático de direito, a base em que a soberania popular se exerce, passar a ser como uma concessão do Estado? Você pode falar, mas tem sempre uma vírgula. Sim. Né? Por quê? Porque, na verdade, o monopólio da informação, mas mais do que o monopólio da informação, o monopólio da narrativa foi estraçalhado pela mídia social. Então, esse passou a ser o grande desafio no processo político, passou a ser o grande desafio no processo de institucionalização de uma censura disfarçada de defesa da democracia. Isso você verifica na Europa, na União Europeia, muito fortemente, e tanto que a regulamentação dela tenta se copiar aqui no Brasil, porque restritiva, e isso não cola nos Estados Unidos ainda. Mas veja, isso, portanto, passa a ser uma tentativa de controle das democracias e, enfim, do cidadão que opina, que pensa, que passa a ser um sujeito ativo. E nos Estados Unidos tem um fenômeno interessante, porque isso é sempre a esquerda tentando, né? Os ditos progressistas tentando um controle da informação. Nos Estados Unidos, como é que se tenta? Como você não tem como superar a emenda número 1, não é? A esquerda ela tenta trabalhar o conceito de discurso de ódio, né? E o discurso de ódio sendo um ato de fala. E o ato de fala como performativo, o dizer é um fazer, logo, este dizer que é um fazer, você não controla o dizer, você controla a performatividade da fala. Olha que construção, né? Como ato performativo. Tem um livro da Judith Butler, que é a idealizadora da ideologia do gênero, que é o Speech Act, que é justamente em que ela fala o discurso de ódio como o discurso performativo e, portanto, não protegido pela primeira emenda. Alguns lá falam em direito de reação, não é? Direito de reação preventiva. Mas tudo isso vinculado à performatividade da fala. Alguns falam em atingir preventivamente aquele que vai falar. Que vai falar. Algo que é o discurso de ódio. Então, o ato ele pode ser locucionário, ilocucionário e o perlocucionário. E ele tem um efeito performativo. O efeito performativo é esse. Quando eu falo, este meu falar é já um fazer. Aí o que é que... Então, quando eu utilizo alguma fala que ofende algum grupo minoritário, eu não estou falando. Eu estou praticando um ato de agressão e violência. Então, se falar sozinho no banheiro, não tem problema. Não, então veja onde é que chega a criatividade para, na verdade, ter o controle do discurso. Sim. Teoria crítica da raça, sim. Teoria crítica antigamente do direito, que volta como uma... Né? Então, são todas essas lógicas em que o discurso ele é, na verdade, controlado a partir de uma ideologia, criminalizando a fala. E veja como tudo isso se interliga. Para terminar só isso, quando a gente pega, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, por analogia em Malamparte, a área criminal que você domina, por analogia em Malamparte, cria o tipo penal do racismo, transforma da questão do racismo, transforma em homofobia. Isso. E criminaliza. É a DO 26, né?
Pronto. Então, tudo isso, nós estamos falando de algo que está bastante interligado com aspectos bem claros, bem ideológicos de um momento que o Ocidente, a civilização ocidental vive. E eu me lembrei de uma coisa também, professor, que, óbvio, o homem comum, na maioria dos lugares, está com o seu direito de opinião e de expressão afetado e prejudicado e ameaçado no mínimo, né? Mas aqui no Brasil também os parlamentares, né? Quer dizer, hoje o judiciário quer dizer assim, olha, existe a imunidade parlamentar, mas só para algumas coisas, outras não. Então, por exemplo, existem 2 deputados aqui no Brasil respondendo a inquéritos da Polícia Federal porque chamaram o presidente de ladrão. Eu acho que o Brasil é a única democracia do mundo em que um parlamentar não pode chamar o presidente de ladrão. Não, ele vai responder por... E a mesma Polícia Federal que chegou a conclusões muito próximas a isso no passado, né, agora indicia parlamentares por dizer a mesma coisa, né? Eu queria até que o senhor comentasse isso, porque para mim é um dado muito sensível. Então, veja, a imunidade parlamentar no Brasil ela foi esvaziada pelo Supremo Tribunal Federal, porque a lógica da imunidade parlamentar é proteger o parlamentar na sua fala, no seu exercício, na sua atribuição. Quando você, por exemplo, na própria tribuna, o próprio Nicolas Ferreira, quando bota uma peruca e faz uma crítica à questão de mulheres no esporte ou no uso de banheiros femininos, e se tenta com isso ainda abrir inquérito, né? Ou quando se tira a fala de um parlamentar nas redes sociais como sendo a atuação parlamentar dele, ou seja, então a atuação parlamentar é só se for dentro da casa. Aliás, observe que coisa interessante. Para a abertura desses inquérito do fim do mundo, né, das milícias digitais, de fake news, enfim, pelo Supremo, argumentou-se o quê? Que se há algum ataque a algum ministro do Supremo, verbal ou o que for, enfim, é um ataque à democracia, mas o inquérito pode ser aberto pelo Supremo porque, embora não seja nas dependências do Supremo, o que é dito ali na rede social pertine ao Supremo, que basta você acessar dentro do Supremo e, portanto, então entende-se que ali também é uma extensão do Supremo. Ora, mas em relação ao Congresso Nacional se inverte a lógica. Você só pode exercer a sua imunidade ou a sua fala com imunidade parlamentar se for dentro da casa. Se for na rede social, a rede social não é uma extensão do parlamento. Então, veja que a lógica, a mesma lógica não preside as duas interpretações. Na verdade, esse esvaziamento do papel da imunidade parlamentar foi, ao longo do tempo, ocorrendo também por culpa do próprio parlamento. O parlamento caiu em algumas esparrelas sobre isso no passado, quando a questão de foro privilegiado e não foro de ofício, isso ficou sendo cedido. Quando não se transformou a questão da imunidade material e se deu o tratamento devido a isso, de proteger, quando se prendeu parlamentares e cabia, inclusive, ao Congresso a tomar providências. O Delcídio do Amaral, né? Foi preso o Delcídio, né? Do Amaral. Delcídio, aconteceu isso com Daniel Silveira. Ele foi preso com a ordem de prisão em flagrante. Uma absurdidade começou completa. Ali. O Daniel Silveira também ficou um flagrante constante, ad eterno, porque enquanto estiver na rede social está em flagrante delito, né? Quando aconteceu, e veja, quando foi que houve um ato de resistência do Supremo, do Congresso Nacional, a decisões dessa ordem de interferência? Ou interferência que, se você concede e aceita, você se desmoraliza institucionalmente. O ministro Marco Aurélio, em uma decisão monocrática, afastava o presidente do Congresso e do Senado, Renan Calheiros.
E o presidente do Senado, então, recusou-se, junto com a mesa, a obedecer, a cumprir a ordem, enfim. E dali iriam ser tomadas providências e chegou-se a um impasse institucional que foi superado através da turma do deixa disso, de um diálogo, e se resolveu, enfim. E, de fato, não cabia um afastamento de um presidente de uma casa, do Congresso Nacional, de um outro poder naqueles moldes. Claro. Então, ali o Congresso se impôs. Né? Em outras oportunidades, não se impôs. E esse não se impor gerou essa fragilidade da imunidade parlamentar, gerou esse esvaziamento do papel do legislativo. Você só recobra esse protagonismo do legislativo em uma democracia se o legislativo começar a assumir o papel dele, efetivamente, as suas prerrogativas. Então, na questão da imunidade parlamentar, tomar as providências, por exemplo, tanto legislativas quanto em circunstâncias concretas de enfrentamento. Como aconteceu agora, por exemplo, nas discussões sobre... eu não vou entrar no mérito das emendas parlamentares, PICs ou de tal, ou individual, não vou entrar no mérito. Eu quero dizer o seguinte, mas, obviamente, a relação entre o executivo e o judiciário estava evidenciada em desfavor do Congresso. E os presidentes da Casa Legislativa se impuseram na discussão no sentido de defender as suas prerrogativas conquistadas em emendas. Então, eu acho que nessas disputas institucionais, você necessita impor aquilo que a Constituição lhe dá como prerrogativa. E o parlamento, numa democracia, é fundamental. E veja, quem esvaziou o parlamento não foi o executivo. Então o Iering estava certo nesse ponto, né? Direito é luta. E nesse nível, então, entre os poderes, é que ou você defende as suas prerrogativas e leva a sério a Constituição Federal, ou você tem hipertrofias momentâneas de poderes. Quando o próprio Poder Judiciário, o tema do ativismo judicial, veja, o presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, deu uma declaração recente de que o Poder Judiciário assumia agora um protagonismo político. E depois de uma reunião entre poderes em que a concertação política e o Judiciário estava lá fazendo parte. Veja, esse é um papel efetivo da Suprema Corte? Esse é um papel do Judiciário? Ele já havia declarado anteriormente na UNE, né? Nós tiramos o Bolsonaro. Pronto. Ele levou uma vaia, então ele assumiu ali que... Assumiu. Nós, o Judiciário, tiramos. O perder o Mané foi pouco. Tem que dizer que nós tiramos. E, no fundo, essa questão do Supremo... Constitucionalmente, mas numa democracia, o grande papel do judiciário decorre da sua legitimação pelo procedimento. Essa questão de ser um terceiro, de ser, digamos assim, o braço menos... Até o título do livro, né, do Binker, é o braço menos perigoso do poder. Essa é a lógica do constitucionalismo moderno. Então, o judiciário ele se mantém numa posição até litúrgica. O judiciário brasileiro está no meio do embate político. Se nós formos olhar as medidas tomadas no inquérito das milícias digital, das fake news, do nome que se lhe dê, nós temos o judiciário arbitrando a vida política, suspende perfis digitais de parlamentares, aplica multa, bloqueia, enfim, tirou do parlamentar. Tivemos um senador agora com bloqueio, aplicação de multa de 50 milhões, salvo engano, redes sociais todas suspensas. Como é que o parlamentar atuou? Você acabou com a atuação parlamentar. O cara não tem dinheiro nem para comer
e não tem nem como se expor. Isso foi que resultou na questão do X ter saído do Brasil, os seus escritórios, mediante ameaça de prisão. Há uma nítida disfuncionalidade das instituições brasileiras, que os poderes. E essa disfuncionalidade, ou a gente consegue superar e voltar aos trilhos daquele arranjo constitucional, ou a nossa democracia ela fica em crise, como tem vivido uma crise constante. Nós somos um país democrático. Eu sou contra dizer que nós não estamos numa democracia, mas nós estamos numa democracia disfuncional, né? O senhor mencionou ainda há pouco a DO 26, que é aquela que equipara a homofobia ao racismo, né? Lá nós tivemos 2 votos divergentes, o ministro Toffoli e o ministro Lewandowski. Mas o voto do ministro Lewandowski é bem interessante, é um voto histórico, porque lá ele diz mais ou menos o seguinte, que o Supremo tem uma função muito importante na democracia brasileira, porque os parlamentares queriam propor avanços, só que eles tinham medo de retaliações nas urnas. E como o Supremo não tinha esse problema, então era desejável, né, que o Supremo fosse procurado por partidos, por organizações, etc., para promover esses avanços sem o risco de uma reação, né? Traduzindo em outras palavras, o então ministro estava dizendo que o Brasil tem um problema chamado democracia. Quer dizer, que os agentes políticos são responsabilizados na urna pelo que opinam e pelo que fazem, e que o Supremo é uma saída para que a população não tenha controle sobre os agentes públicos. E nem tenha que ter os seus reclamos e a sua visão de mundo ouvida. Entendido. Então, isso é dito expressamente, professor. Há o Marinoni, Luiz Guilherme Marinoni, ele lançou um livro sobre o fato constitucional e um outro sobre um processo democrático constitucional, um livro bem rombudo, em que nesse livro ele discute, inclusive, nas democracias, a necessidade do judiciário, em dado momento, não decidir. Aqui não tem o non-liquid, né? Aqui não tem, em processos objetivos que não estão maduros, a maturidade da causa, a maturidade da medida do ponto de vista dos arranjos sociais, há momentos em que o judiciário deve ver que não há uma maturidade e, portanto, evitar a decisão. E o conceito de fato constitucional, que é um conceito, foi a segunda obra que ele recentemente lançou. Isso é um tema muito recorrente nos Estados Unidos, fato constitucional, e no Brasil não se trata disso. E o fato constitucional são justamente esses fatos, como o fato legislativo, que tem repercussão social e que você precisa, por vezes, inclusive, por exemplo, o aborto. O aborto tem uma decisão clara do Congresso de não avançar na descriminalização. Não é que existe uma lacuna. Não há lacuna, há um ordenamento jurídico em vigor. E se eu não quero modificar esse ordenamento jurídico, não é porque ele seja lacunoso, é porque o regramento já expressa uma vontade, digamos assim, popular. Mas se você vai tratar, por exemplo, em que momento as discussões que se tinham, em que momento você poderia ou não, 22 semanas, enfim. Essas discussões todas, os tribunais têm decidido temas como esse por uma visão moral, meramente, e não apenas, inclusive, por uma visão ouvindo também especialistas, fazendo provas sobre isso. Isso é o que se chamaria de fato constitucional. É uma discussão mais ampla, não apenas em audiências públicas, mas com trabalhos científicos, com estudos, com discussões filosóficas, discussões religiosas. Querem tirar a religião do espaço público? Não pode. No discurso público, a religião ele é papel fundamental. Não é uma questão só privada, é social também. Exato. Então, nessas discussões todas, o Supremo Tribunal Federal, ele, por exemplo, ele se coloca a dizer o seguinte: ou você decide legislativamente, e por vezes, como eu, Supremo, desejo, ou eu, Supremo, passo a legislar
e decidir por você. É o caso agora do regramento das redes sociais. Eu soube que foi feita uma portaria nos moldes do projeto de lei que não passou, né? Não passou, e agora o Supremo vai colocar, salvo engano, enfim, nesses meses, o julgamento sobre regulação de rede social. Se você recordar, der uns passos atrás, você vai recordar que o Supremo Tribunal Federal, num processo cujo relator era o ministro Menezes Direito, sobre aquele Serra Dourada, Raposa do Sol. Raposa Serra do Sol. Que ele decide a demarcação, mas o acórdão ele passa a ser quase que uma disciplina legal. Disciplina. Né? Tem normas de conduta geral e vinculativa ali, que, na verdade, se substituindo ao Congresso Nacional. Aconteceu agora mais recentemente com a discussão sobre a maconha. Sobre a maconha. Os ministros discutindo quantas gramas, posse, etc. Quer dizer, é uma discussão de conveniência e oportunidade. E veja, usando a teoria do fato constitucional, seria uma típica discussão que você não pode discutir sem ouvir os especialistas. Admitamos que o legislativo teria que fazer também, por exemplo, a discutir como fato legislativo. Então você tinha que ouvir por que X gramas. Onde é que na Constituição se extrai, né? Onde é que se extrai? E qual é o critério que eu uso? Meu critério individual, de ouvir dizer, não, porque eu ouvi de uma senhora que as drogas é que destruíram, né, minha casa. Não é bem assim, com poucas gramas. Observe o nível de discussão daquele processo. É uma discussão de conveniência e oportunidade apenas. Né? Apenas. Então, não era um assunto para o controle de constitucionalidade e, no limite, admitindo que fosse como fato constitucional, você teria que tratar isso ouvindo especialistas, com produção de provas constitucionais, para que aquelas proposições que estavam ali sendo ditas, tomadas como verdade, fossem escrutinadas. E não foram. E não são. Ali tem uma decisão política, que é uma decisão, portanto, claramente legislativa, contra o que legislativamente já está posto. Então, veja, nós vivemos essa crise, a questão do ativismo judicial, por isso que eu disse que o ativismo judicial brasileiro ele é mais do que ativismo judicial. Ele é a tomada da cidadela política. O ativismo judicial você tem, ainda que observando determinados ritos e dentro de certos limites, em ações afirmativas, por exemplo. Aqui não é o caso, aqui não tem ações afirmativas, aqui tem ações legislativas. Não é? Aqui tem, na verdade, uma pressuposição de que cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Congresso Nacional quando lhe aprouver e para cumprir o que é mais grave, para cumprir uma determinada agenda política. Eu vou lhe recordar como isso é grave. Vou dar dois exemplos que, para mim, são muito impactantes nisso. Quando o Supremo Tribunal Federal torna vinculante para o país em matéria de saúde sanitária as decisões do OMS, portanto, o Brasil abrindo mão da soberania, tá certo? Inclusive, eu até, fazendo aqui uma parte, professor, eu me recordo de uma entrevista do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, em que ele diz assim: se o presidente da República for de encontro às determinações da OMS, nós não vamos validar. Pronto. Então, o que ele está dizendo? Que as decisões do presidente estão em suspenso. Isso. Elas só valem a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal chancela. Isso. Elas são decisões provisórias, elas não têm valor. Aquilo ali e mais, e você transforma e chegou-se a decidir, em dados momentos, que qualquer decisão dos burocratas do OMS eram vinculativas para a saúde brasileira. É uma perda de soberania popular, de soberania do nacional do país. É uma perda, inclusive, do papel do presidente da República e, enfim, das autoridades sanitárias brasileiras, que passam a se subordinar
não é? Sabe lá quem, né? Porque não sabemos então, como. esse é um caso grave, mas não é. Tem outros. Tem um outro para mim que é muito sintomático, que é a intervenção federal que o Rio de Janeiro sofre a partir do judiciário. Uhum. O Rio de Janeiro, no caso, essa história. Veja, ninguém fala que o Rio de Janeiro está sob intervenção federal, mas o Rio de Janeiro está sob intervenção federal sem seguir o rito de uma intervenção federal na segurança pública. Né? Através de um ministro de decisões liminares, se impede, por exemplo, a atuação da segurança pública nas favelas. Isso. Pede justificativa. Pede justificativa prévia das ações. Como se a polícia fizesse ações injustificadas. Onde está, mas não é nem só isso. Veja bem, no Brasil é um país que ele é federal, é um estado federativo. A responsabilidade pela segurança, pelas políticas de segurança pública gerais são em regime de coordenação e de cooperação, mas a aplicação da segurança pública local é poder do Estado federado, Estado membro. Ora, se existe alguma decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, não em concreto, em abstrato, sobre determinados aspectos de política pública que sejam descumpridos pelo governador do Estado, qual é a providência que se toma? É a intervenção federal, nos ritos da Constituição. No caso da segurança pública, o que foi que se fez? O ministro Fachin determina que a segurança pública do Rio não pode atuar assim ou assada em casos concretos. Portanto, nós não estamos mais em termos de jurisdição constitucional, nós estamos em termos de atuação em concreto. E para finalizar isso, o que é que acontece? Não existe, hoje o Estado do Rio e o governador do Estado subordinam-se ao Supremo. Isso é uma intervenção federal dentro do exercício, entre aspas, jurisdicional do Supremo. Isso já deixou de ser, como eu disse, ativismo judicial. Aí é muito mais do que ativismo. Né? O papel do Supremo Tribunal Federal passa a ser de ator político, sobrepondo-se horizontalmente, sobrepõe-se aos demais poderes, uma hipertrofia, e verticalmente sobrepõe-se aos estados federados, federativos, em atividades próprias dele. Sim. Né? E sem seguir os ritos constitucionais. Sim. Então, isso não tem sido discutido. Eu não vi, por exemplo, uma discussão dessa na academia. Não. Eu não vi produção dizer, bom, mas isso é uma espécie de intervenção federal. Anômala e atípica.